Muito obrigada por estarem aqui numa manhã tão chuvosa, que se estava tão bem na cama. Estamos a começar com um bocadinho de atraso, por isso mesmo, tivemos a esperar mais um pouco, a ver se chegava mais gente, mas para não atrasar demasiado o nosso programa, que é bastante cheio, porque esperamos ter muitos momentos de um bom tempo para perguntas e para debate. Bem-vindos à ConceptCon. Este é o terceiro ano que realizamos este encontro, esta convenção, este ciclo de conferências, como lhe quiserem chamar. Fizemos logo no primeiro ano em que nos juntamos para criar a Concept, que ainda está a funcionar de uma forma muito orgânica e não formal. Portanto, um grupo de pessoas que queria promover a ciência na sociedade. Não só sob o ponto de vista da pura divulgação científica, alguns de nós já fazíamos divulgação científica, mas outros não. Queríamos mesmo fazer de uma forma mais, sob o ponto de vista do ativismo científico, da promoção do pensamento científico, racional, e precisamente no nosso primeiro ano de atividades fizemos a nossa primeira ConceptCon. Foi na Nazaré. No ano passado repetimos também a experiência na Nazaré, na Biblioteca Municipal. Este ano, devido a diferentes fatores que se prenderam muito com o próprio funcionamento da biblioteca, que infelizmente está reduzido a mínimos neste momento, e é com muita pena nossa que não fizemos lá este ano também este evento, mas por outro lado também é uma alegria fazê-lo no Porto, onde eu sou natural, e trazer a ConceptCon para o Porto. Fazê-la um dia inteiro, porque um dos problemas que notamos, tanto no primeiro ano como no segundo, foi que uma tarde não era suficiente para termos, por um lado, apresentações em que os oradores tivessem algum tempo para aprofundar o tema de que iam falar, e por outro lado termos também tempo para perguntas, para debate e para estarmos mais à vontade para conversar sobre os diversos temas. Portanto, este ano fizemos um programa para um dia inteiro. Vamos ter 2 oradores da parte da manhã, 2 oradores da parte da tarde, com um bom intervalo para almoço, se não houver grandes atrasos agora de manhã. E, pela primeira vez, a segunda grande novidade do ano, para além do novo local para o evento, é que iremos atribuir no final do dia, espero que todos ainda cá estejam, o Prémio Concept. Depois o João, no final da tarde, vai explicar melhor o que é que está por trás da atribuição desse prémio e a quem é que vai ser atribuído, mas queríamos homenagear alguém que se tivesse destacado pela promoção da ciência e do pensamento crítico em Portugal. Portanto, existem estes prémios a nível internacional, nós queríamos fazê-lo também em Portugal e vamos fazê-lo pela primeira vez este ano. Para abrir já as hostilidades, queria falar um bocadinho sobre o tema que escolhemos. Todos os anos tentamos ter mais ou menos um tema agregador das várias conferências que promovemos. Este ano o tema são os 4 elementos místicos, sendo que, portanto, a terra, fogo, ar e água, sendo que não vamos propriamente falar de mística, mas vamos falar de coisas à volta desses 4 elementos. E o primeiro é o elemento terra. E para falar do elemento terra, nós propusemos ao Hugo Oliveira vir-nos falar um bocadinho sobre organismos geneticamente modificados. O Hugo é investigador no CIBIO, no Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, daqui da Universidade do Porto. É biólogo e fez o seu doutoramento na Universidade de Cambridge na área da arqueogenética. Portanto, ele trabalha com genética de sementes, não trabalha na área biotecnológica per se, mas é conhecedor, portanto, do campo, e vai-nos explicar um pouco sobre o que é que são os organismos geneticamente modificados, qual é a tecnologia que está por trás desses seres vivos e os possíveis benefícios e malefícios que eles podem ter para a nossa sociedade.
tarde. Toda a gente ouve? Sim. Bem, bom dia a todos e obrigado por terem vindo. Falar de OGMs não é fácil, por dois motivos. Primeiro porque é um tema extremamente polarizado, que suscita muitos anticorpos e discussões muito vitriólicas. Segundo porque há demasiada informação, tanto na net como em artigos científicos e livros, e é muito difícil separar o trigo do joio e encontrar informação rigorosa e que possa ser citável. E porque nestas coisas polémicas é melhor assumir logo as nossas posições, e para que não haja suspeitas de hidden agendas ou qualquer coisa. Eu sou biólogo molecular de plantas, como a Diana disse, não trabalho com OGMs. Aliás, a minha investigação, que é feita numa instituição pública, portanto nem sequer trabalho para nenhuma empresa, nem coisa que se pareça, é precisamente no oposto dos OGMs, ou seja, eu estudo a biodiversidade que existe em variedades tradicionais e selvagens de cereais. Considero-me somente um ambientalista, sou filiado no Green Party of England and Wales. Pessoalmente, acho que as barreiras legais ao cultivo de OGMs, ou da maior parte dos OGMs na Europa, devem ser mantidas, mas não obstante, não tenho nada contra os OGMs em si, e acho que estes podem dar um importante contributo para a segurança alimentar global e mitigar alguns dos problemas ambientais com que nos deparamos. E nos próximos slides vou tentar mostrar que os OGMs não são nenhum bicho-papão, não é nada que devemos ter medo, mas também não são a tecnologia revolucionária que vai salvar o mundo da fome, como algumas pessoas apregoam. São apenas uma entre muitas ferramentas que a ciência apresenta à sociedade para resolver a questão da segurança alimentar. Vou começar por definir o que são OGMs e vou focar apenas nas aplicações agroalimentares e em que é que os OGMs são diferentes de outros organismos cultivados que comemos diariamente. E tentarei depois desmistificar alguns aspectos que me parecem errados em ambos os lados do debate pró e anti-OGM. E a verdade é que desde a domesticação das plantas e da invenção da agricultura, os seres humanos, através da seleção de plantas com as características que eles pretendem, têm alterado o genoma das plantas e alterado de uma forma muito profunda. Tradicionalmente, os agricultores iam ao seu campo, selecionavam todos os anos as plantas que cresciam melhor, recolhiam parte das sementes e cultivavam-nas no ano seguinte. Ao longo de décadas ou séculos destes ciclos, o agricultor vai tendo no seu campo plantas bem adaptadas às condições locais. E como as condições variam de sítio para sítio, estas populações vão variando geneticamente de uma localidade para a próxima. Cumulativamente, acumulam uma grande biodiversidade naquilo que chamamos as variedades tradicionais. Ou seja, um trigo que está bem adaptado ao calor de verão em Portugal é geneticamente bastante diferente de um trigo, por exemplo, na Suécia, que estará adaptado a invernos rigorosos e a verões amenos. Para obter variedades com uma combinação de características desejáveis, começou a usar-se nos finais do século XIX uma técnica de melhoramento de plantas chamada hibridação. Ou seja, nós não sabemos exatamente quais são os genes que dão uma adaptação no trigo ao calor, ou uma adaptação, uma resistência a certas doenças, mas não interessa, cruzamos as duas variedades, o que leva a uma grande misturada aleatória de genes, e no fim vamos escolher aquela planta que tenha a combinação das características que desejamos. A verdade é que no meio dessa recombinação houve uma data de genes que foram misturados de forma completamente aleatória e nós não fazemos ideia como é que esses genes foram misturados, mas desde que esteja lá uma planta com as características, é essa que pegamos. Este senhor na fotografia é o Norman Borlaug. Ele estudou umas variedades tradicionais de trigo japonesas, que eram anãs, muito mais pequenas que as outras variedades, e cruzou-as com variedades que estavam adaptadas às zonas do México e da Índia, produzindo híbridos anões, bem adaptados a estas localidades. E a coisa destes híbridos anões é que permitia que a planta usasse muito mais os nutrientes e os canalizasse para a espiga e para o grão, em vez de os canalizar para o caule, que é uma parte inútil da planta. E isto aumentou de forma dramática o rendimento que se podia obter por cada hectare. E como Norman trabalhava num instituto público, as variedades foram cedidas gratuitamente aos países que delas precisavam, nos anos 60 e 70, iniciando aquilo que se chamou a Revolução Verde. Esta atitude salvou da fome, estamos a falar de centenas de milhões de pessoas, e tornou países como a Índia, que passavam por fomes crónicas, tornou este país autossuficiente em termos alimentares. E muito justamente ele venceu o Prémio Nobel da Paz em 1970. E praticamente tudo aquilo que nós comemos hoje em dia são variedades híbridas, com raras exceções.
E isto alterou profundamente a agricultura. E o mais dramático efeito disto é quando olhamos para a arte e vemos, por exemplo, a altura das plantas de cereais que não são representadas na arte no passado e comparamos com a altura das plantas hoje em dia. Ora bem, mas para produzir variedades híbridas é necessário encontrar variantes com as características que nos interessam, o que nem sempre acontece, porque na natureza há um número muito limitado de variações. Ora, nos anos 40 começou a usar-se uma técnica que é bombardear sementes com radiações e químicos para provocar mutações aleatórias nas plantas e depois, quando aparecer uma mutação interessante que não existe antes na natureza, escolhe-se essa variação e introduz diretamente no mercado ou em programas de hibridação. Por exemplo, muitas das variedades de arroz e frutas que comemos hoje foram obtidas desta forma. E convém frisar que esta técnica provoca mutações completamente aleatórias no genoma e altera centenas de genes ao mesmo tempo. Outra técnica consiste em duplicar genomas inteiros de espécies, tornando-as estéreis ou aumentando o tamanho do fruto, por exemplo, usando calquina, que é um químico que altera a reprodução das células. E um exemplo disto são as uvas sem grainha, que eu acho que aqui em Portugal não são muito comuns, mas tanto em Inglaterra quase todas as uvas que se compram são sem grainha, e a banana. Uma vez mais, esta técnica é uma forma de modificação genética, ou seja, alteram-se genomas inteiros e sabemos, na verdade, muito pouco de como é que isto altera a regulação e a expressão de genes. Mas, normalmente, quando se fala em modificação genética, estamos a referir a transgenia, ou seja, a introdução de um ou dois genes de uma espécie noutra espécie diferente mediante técnicas de DNA recombinante. Por exemplo, neste aqui em baixo temos uma couve que foi transformada com a luciferase, que é a proteína que faz os pirilamos brilhar no escuro, e foi introduzida na couve. Infelizmente, e não se preocupem, esta couve não está à venda no mercado. É uma pena, não é? Mas que sim. E mesmo que estivesse, é extremamente improvável que quem a comesse começasse a brilhar no escuro. O que também acho que é uma pena. Daria imenso jeito. As mesmas técnicas de DNA recombinante podem ser usadas para introduzir um gene de uma variedade noutra variedade, mas dentro da mesma espécie. Portanto, sem andar a brincar com outras espécies. Como acontece tudo dentro, portanto, da mesma espécie, chamamos a isto de cisgenia. Reparem conceptualmente, isto não é diferente de cruzar variedades da mesma espécie para obter variedades novas. Simplesmente acelera-se o processo e sabemos com muito mais precisão que genes é que estamos a introduzir. E poupa-se tempo naquele tempo de fazer retrocruzamentos para purificar a variedade. Existem variedades de batata e de maçã resistentes a fungos que foram produzidas com este método. Isto é um método muito recente, creio que começou nos anos 2000, mas não se encontram comercializados porque os cisgénicos estão legalmente na mesma categoria que os transgénicos. E quando comparamos os diferentes métodos de alterar plantas, vemos que se calhar os transgénicos não são assim tão maus quanto isso. Por exemplo, genes transferidos entre espécies ocorre constantemente nos métodos de hibridação. Por exemplo, pegar em variedades selvagens, cruzá-las com as domesticadas para introduzir aqueles genes de resistência que existem nesses tipos selvagens e introduzi-las nas cultivadas. Ocorre na natureza, sem dúvida, muitas destas coisas. O número de genes afetados por hibridação, estamos a alterar milhares de genes na planta de formas que não conhecemos. Por poliploidização, basicamente duplicamos o genoma, portanto alteramos todos os genes da planta. Por mutagênese, nem sequer se tentou saber quantos genes é que são alterados. Por transgenia, alteramos 1 ou 3. Na verdade é bastante mais preciso. Sabe-se que genes são afetados? Não. Uma vez mais. Há efeitos adversos comprovados. Há por hibridação, já houve casos de alergias, porque quando cruzamos variedades, por exemplo, para pessoas alérgicas ao glúten, às vezes estamos a introduzir proteínas muito agrestes, mas não são testadas. E o que eu acho mais curioso, aceitáveis na agricultura orgânica, hibridação, poliploidização, mutagênese, portanto é tudo aceitável em agricultura orgânica, mas por algum motivo os transgénicos não são muito aceitos. Estão a surgir novas técnicas também que permitem modificações muito mais rigorosas e controladas, e vamos ouvir falar nelas no futuro, mas não vou falar muito disto. Mas ainda assim, a maior parte das plantas geneticamente modificadas ainda são produzidas introduzindo um gene de interesse através de 3 técnicas principais: eletroporação, a infecção com agrobacterium e gene gun. Como nem todas as células vegetais são transformadas, é introduzido também um gene reporter que vai dar à planta transformada uma característica que ela antes não possuía.
e assim podemos ver das plantas que se tentam transformar quais foram bem-sucedidas e quais não foram. Normalmente era uma resistência a um antibiótico, mas como isso aparentemente gerava muitos medos, passou-se a usar outros genes reporter, como resistência a herbicidas, a capacidade de crescer, por exemplo, pomos as plantas numa placa com certos açúcares que elas normalmente não crescem na presença, e se elas passarem a crescer é porque foram transformadas, logo são selecionadas, ou coisas mais simples, como por exemplo introduzir um gene que faz com que as raízes da planta tenham pelos. E portanto vemos logo que se houver raízes peludas, essa planta foi corretamente transformada. As plantas que foram transformadas são depois regeneradas e multiplicadas. Isto para quem trabalha em laboratório não é nada de extraordinário. Agora entrando assim na zona crítica, as controvérsias relacionadas com os OGMs dividem-se em questões que são de facto do foro científico, como por exemplo a possibilidade de haver riscos para a saúde ou para o ambiente, até questões que são puramente económicas ou políticas. E são coisas completamente diferentes, mas quando se fala de OGMs, invariavelmente as coisas acabam misturadas. O ponto de vista dos defensores dos OGMs normalmente é que são inócuos para a saúde, são essenciais para assegurar alimentos no futuro, que são uma tecnologia amiga do ambiente. É normalmente argumentado que a adoção de OGMs aumenta os lucros dos agricultores e pode levar a uma redução do preço da comida. E outra coisa que eles normalmente dizem é que a excessiva regulação dos OGMs é infundada e coloca entraves ao progresso, e que quem se opõe aos OGMs está a ter uma posição anticientífica. E quando olhamos para a iconografia das empresas que produzem OGMs e dos seus defensores, o que vemos é crianças, normalmente em países em desenvolvimento, um futuro muito risonho, uma agricultura muito próspera, tudo muito verde. De igual modo, os argumentos apresentados por quem se opõe aos OGMs normalmente têm a ver com serem prejudiciais à saúde. Há um certo receio do aparecimento das chamadas super weeds ou super pests, portanto, insetos ou ervas daninhas que são resistentes a uma série de coisas. Há questões relativamente à redução da biodiversidade se os OGMs forem adotados. Há preocupações relativamente à soberania alimentar, ou seja, o medo de que o setor agrícola fique dependente de meia dúzia de multinacionais. Há alguma teoria da conspiração de que os cientistas que se opõem aos OGMs são silenciados pelos pares cientistas que são defensores do paradigma, ou que estão comprados por grandes multinacionais, mas acima de tudo o que há é uma preocupação ética inerente à modificação artificial de espécies que não é exclusiva dos OGMs. E quando olhamos para a iconografia de quem se opõe aos OGMs, o que vemos é o medo. Há crianças, esta gente adora meter crianças ao barulho, não sei porquê, mas vemos que portanto, as crianças vão ser possuídas por demónios geneticamente modificados. Uma das críticas aos OGMs é que introduzir genes de uma espécie noutra não é natural, e que isto não acontece na natureza e, portanto, estamos a brincar aos deuses. Ora, isto é falso. A passagem da informação genética entre espécies ou entre indivíduos da mesma espécie ocorre recorrentemente na natureza e chama-se transferência horizontal de genes. Por exemplo, há casos, mesmo entre humanos e as bactérias que coabitam connosco, em que genes passam quer das bactérias para nós, quer de nós para bactérias. Portanto, isto está a estudar. Mas em plantas, isto ainda é particularmente frequente. Como, por exemplo, a introgressão, chama-se introgressão, a passagem de genes selvagens para cultivos. Ou, por exemplo, eventos de poliploidia, em que duas espécies literalmente se fundem numa só. Okay? O nosso trigo vulgar, o trigo de pão que nós comemos todos os dias, é um hexaploide. Traduzindo para miúdos, são 3 genomas inteiros a coabitar numa única espécie. Okay? E surgiu quando um trigo tetraploide, o trigo duro, que é o trigo com que fazemos esparguete e cuscuz, que já era domesticado, se cruzou de forma bem sucedida com uma erva daninha. Okay? Uma erva daninha que estava lá a contaminar o campo. Isto aconteceu há 8.000 anos, mais ou menos na zona da Arménia, e o trigo duro, que era um trigo que estava adaptado ao Médio Oriente, ainda hoje só se cultiva na bacia do Mediterrâneo, com os genes que adquiriu daquela erva daninha, passou a crescer basicamente desde a Escandinávia até à China, até à América do Sul, ou seja, os genes de adaptação da erva daninha passaram para o trigo. E ainda no século XX, em laboratório, portanto foi feito em laboratório, cientistas conseguiram cruzar o trigo e o centeio. Ou seja, criar uma espécie completamente artificial, chamada triticale, que é cultivada e vendida em todo o mundo
dado que tem as propriedades nutritivas do trigo, mas a resistência do centeio. E é inclusivamente vendida em lojas de produtos orgânicos, e tanto quanto julgo saber, nunca ninguém chamou a isto uma Frankenfood, ou questionou se o triticale provoca alergias, ou cancros, ou coisas assim. Outro mito recorrente é que os OGMs não são testados, ou que são insuficientemente testados. E é verdade que são as empresas que produzem os OGMs que os testam, o que gera algumas dúvidas. Mas isso deve-se à CISAD, a decisão de transferir os custos desses ensaios para as empresas e não para o erário público. E isso não invalida que as entidades reguladoras públicas, de facto, vão lá e fiscalizam estes ensaios. Agora, vamos ser honestos, eu não tenho qualquer dúvida que as grandes multinacionais não são amigas de ninguém, exceto da conta bancária dos acionistas e dos seus CEOs. Eu não tenho dúvidas que elas agissem de má fé se pudessem. Agora, estamos a falar de milhares de cientistas e técnicos dentro das empresas e nas entidades públicas que fiscalizam a trabalhar nestes testes. Milhares de cientistas. Portanto, achar que toda esta gente está a agir de má fé é entrar um bocado no campo da teoria da conspiração. E outro dos motivos pelos quais até as diabólicas multinacionais devem cumprir os testes de segurança exigidos é a mesma razão pela qual a Ryanair deve ter as melhores inspeções aos seus aviões de todas as companhias aéreas, que é, basta um único caso correr mal e todo o modelo de negócio é dele. O que deve levar, de facto, a que quem produz os OGMs também esteja ali em cima a ter a certeza que isto funciona. Mas enquanto as variedades híbridas ou produzidas por mutagênese não precisam de todo de qualquer tipo de teste, portanto são simplesmente introduzidas no mercado, os OGMs têm que passar por estes testes, que são exaustivos e caríssimos, estamos a falar de anos de ensaios, e que fazem com que apenas as grandes multinacionais possam suportar o custo do desenvolvimento e da comercialização dos OGMs. Isto é importante, porquê? Porque impede institutos públicos de desenvolverem OGMs e que possam fazer o mesmo que o Norman Borlaug fez nos anos 60, que foi ceder gratuitamente a quem deles precise. Portanto, acho que não há nenhuma ou pouquíssimas instituições públicas que possam fazer isto. Este é um dos pontos de discórdia na questão dos OGMs. É a segurança para a saúde e para o consumo humano. E aqui o consenso científico é muito claro. Os OGMs são seguros. Isto é baseado em expectativas teóricas, portanto não há nenhuma expectativa teórica para que modificar um gene ou dois possa provocar danos à saúde. É baseado em ensaios feitos nas empresas, que são fiscalizados pelas autoridades públicas. É baseado em estudos independentes e, acima de tudo, é baseado na observação de 20 anos em que os OGMs têm sido consumidos por pessoas e por animais, e tanto quanto julgamos saber, ainda ninguém começou a brilhar no escuro, nem coisa que se pareça. Mas isto quer dizer que os OGMs são completamente inócuos? Não podemos afirmar isso cabalmente, porque pouquíssimas coisas são isentas de risco. Uma pessoa pode ir comer ali um risol e apanhar uma desinteria, portanto não podemos afirmar que é completamente seguro. Mas os riscos dos OGMs são exatamente os mesmos, ou menores, do que a maior parte dos alimentos que compramos nos supermercados. Isto porquê? Porque, ao contrário das outras variedades híbridas e produzidas por mutagênese, os OGMs, na verdade, são testados. Okay? E estes, pelo menos, são testados. Os outros são testados quase como se fossem medicamentos. Os outros, nem por isso. No mesmo tópico, diz que os OGMs podem provocar alergias. E podem, na verdade. Houve pelo menos um caso em que isso foi detectado quando introduziram um gene da castanha do Brasil numa variedade de soja. E aconteceu que essa proteína que foi introduzida, esse gene, codificava para uma proteína que provoca, de facto, alergias. É uma das proteínas que na castanha do Brasil provoca alergias. Obviamente, a empresa detectou este problema ainda durante o processo de desenvolvimento e a variedade nunca foi comercializada, portanto nunca chegou ao consumo humano. Mas, por outro lado, há frutas e bagas que vêm da América do Sul e que são ricas em antioxidantes e não sei o que mais, que são continuamente introduzidas no mercado, vindas de países tropicais, que têm um potencial alergénico tremendo. Mas disto aparentemente ninguém fala. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sempre tento descascar um kiwi e fico com as mãos a arder de eczema. Mas isso não é motivo para proibir os kiwis, acho bem. Um aspecto importante sobre os OGMs é que pouquíssimos são usados diretamente no consumo humano. Okay? Às vezes parece que os OGMs estão em todo lado. Não estão. A esmagadora maioria dos OGMs é usada em ração animal e na indústria têxtil, ou seja, em algodão, especialmente no algodão, ou em biofuels. Isto deve ser considerado quando refletimos se alguns transgénicos devem ser aceitos ou se todos eles devem ser rejeitados.
Por exemplo, o uso de algodão transgénico para a indústria têxtil deve ser colocado ao mesmo nível que tomates transgénicos, que podem ser usados em saladas? Este tipo de distinção raramente é feita. Outra das questões mais prementes dos OGMs são o seu potencial malefício para o meio ambiente. E uma vez mais, aqui a questão precisa de ser analisada caso a caso, em vez de pôr tudo no mesmo saco. Mas nesta questão eu acho que os opositores dos OGMs têm mais razões para preocupação. Agora, há um tipo de OGMs que podem ser francamente benéficos para o ambiente, e estes são os BT. Os OGMs BT produzem constitutivamente uma proteína que foi encontrada numa bactéria no solo, Bacillus thuringiensis, que é fatal para o inseto que comer a planta. Reparem que este pesticida é perfeitamente inócuo para os seres humanos e já tem sido usado recorrentemente na agricultura orgânica ou biológica. Porque, como provém de uma bactéria, o pesticida é considerado biológico. E, tradicionalmente, os inseticidas, incluindo este BT, que é vendido na forma de spray, é aplicado em grandes quantidades para matar os insetos que possam atacar, por exemplo, um campo de milho. Isto leva a que todos os insetos sejam basicamente mortos, com graves consequências para a biodiversidade, não só a nível dos insetos, como dos seus predadores. Portanto, ao fim de um tempo, desaparecem os insetos, desaparecem pássaros, desaparecem caracóis, desaparece tudo. E, na verdade, ao fim de um tempo, se usarmos muito este inseticida, começam a aparecer os tais insetos resistentes, portanto, as superpests. E, na verdade, ao contrário do que se divulga, as primeiras superpests, portanto, estes insetos resistentes a tudo, não apareceram em campos de OGMs, mas apareceram em campos de agricultura orgânica, onde se usava de forma muito liberal este BT. No caso dos OGMs transformados com um BT, o inseticida está na planta, portanto, só os insetos que lá forem morder a planta é que vão morrer. Todos os outros andam felizes e contentes. E os dados indicam que, de facto, a adoção das variedades BT leva a uma redução do uso de pesticidas. E há imensos estudos que mostram que com a redução do pesticida aumenta a biodiversidade nestes campos. A coisa muda de figura no caso dos OGMs resistentes a herbicidas. A Monsanto produziu um OGM que é resistente ao herbicida que ela produz, que é o glifosfato. Tradicionalmente, o agricultor quer livrar-se das ervas daninhas. Faz sentido porque elas competem por nutrientes com, por exemplo, o milho, e normalmente uma pessoa quer livrar-se delas. Mas o agricultor tinha que aplicar o herbicida de forma moderada, porque se aplicar demais também vai matar o cultivo. Ora, cultivando um OGM resistente a um herbicida, o agricultor pode aplicar toneladas de herbicida porque não vai afetar o milho. E, na verdade, neste caso, especialmente para a Monsanto, é um negócio da China, porque a Monsanto vende a semente, que é mais cara que as híbridas, e também vende o herbicida. E é um espetáculo. Ainda por cima recomendo aos agricultores, não podem usar o herbicida às toneladas, não faz mal nenhum. Na verdade faz. Depois o herbicida vai se infiltrar nos lençóis freáticos, tem imensos danos em termos ambientais, e aqui sim pode ser perigoso para a saúde humana. Porque se usar demasiado herbicida, aquilo pode começar a aparecer na comida e não é muito bom. E obviamente também o que acontece é que vão começar a aparecer as tais superweeds. Portanto, por evolução darwiniana, ao fim do tempo começam a aparecer ervas daninhas resistentes. E de tal forma que em muitos sítios nos Estados Unidos os agricultores já abandonaram quer o OGM, quer o herbicida, porque tornaram-se completamente inúteis, porque já têm ervas daninhas em todo o lado. Outro problema que os defensores dos OGMs têm de enfrentar é o da contaminação de variedades híbridas ou tradicionais com pólen de OGMs. E neste caso, sim, existem expectativas teóricas e evidências empíricas que isto acontece. E acontecerá se as áreas plantadas com OGMs começarem a crescer. Isto tem um problema que é, na verdade, vai impedir os consumidores de escolherem alimentos que não tenham OGMs. Portanto, se começar a haver uma grande quantidade de campos cultivados com OGMs e a contaminação de pólen, quase tudo, de uma forma ou de outra, estará contaminada com algum tipo de modificação genética. Agora, claro que existem estratégias para lidar com este problema, e a mais eficaz seria adotar variedades geneticamente modificadas com a tecnologia GURT, que é um nome horrível, o Genetic Use Restriction Technology, mais vulgarmente conhecidas como as Terminator Seeds, que é um nome que já de si foi cunhado por opositores aos OGMs, obviamente. Tecnologicamente, isto é um passo fácil de conseguir.
E já, por exemplo, as bananas que comemos são estéreis, portanto, para plantar bananas só por propagação vegetativa. Mas, obviamente, o uso destes Terminator Seeds, que faz com que mesmo que o pólen se cruze com outras variedades, não vai conseguir vingar, portanto, impede imediatamente a contaminação. Isto suscita questões da dependência dos agricultores, que teriam todos os anos de comprar as sementes às empresas que as produzem. Ora, este receio é um bocado disparatado, porque isto já acontece. Muitas das variedades híbridas que são cultivadas por todos os agricultores são estéreis ou perdem as suas características de ANPM. Portanto, todos os anos o agricultor tem que ir lá comprá-las. Não só isso, muitas empresas com todas as variedades que vendem obrigam os agricultores a assinar contratos para comprar sementes todos os anos e podem levá-los a tribunal se souberem que eles pegaram em sementes e cultivaram de um ano para o outro. Na verdade, isto já acontece. Não parece que adotar as Terminator Seeds fosse alterar muito o estado das coisas. Agora, quem é que lucra monetariamente com os OGMs? Obviamente, antes de mais nada, as empresas que os produzem. Que neste momento, devido aos testes que têm de ser feitos, são 6, 7 empresas que têm a capacidade económica para produzir e comercializar os OGMs. Mesmo durante a crise económica, os lucros das vendas dos OGMs não pararam de crescer. E o lucro é tanto que estas empresas podem dar-se ao luxo de gastar 250 mil euros em lobby no Parlamento Europeu, registado, portanto que se saiba, isto retirei dados do registro oficial de lobby na União Europeia, através da Europa Bio, que é uma entidade que representa o interesse de várias empresas de biotecnologia junto do Parlamento Europeu, mas mesmo isto é francamente pouco comparado com os valores que estas empresas gastaram no referendo nos Estados Unidos se deve rotular ou não os alimentos com OGMs. Estamos a falar de milhões que eles injetaram em campanhas para impedir essa população. Portanto, obviamente, as empresas ganham muito com isto. Mas será que os agricultores também beneficiam-se de plantarem OGMs? Bem, aqui vamos entrar um bocado no campo da economia, que não é a minha área, mas fui fazer alguma pesquisa e o que me parece é que os estudos económicos sugerem que há um razoável lucro dos agricultores que adotem OGMs, pelo menos nos países desenvolvidos. Afinal de contas, se pensarmos, com raras exceções, os OGMs não são desenvolvidos para agradar o consumidor, ok? Nós não temos um OGM, um milho a saber a chocolate, nem temos uma soja geneticamente modificada para ter algum tipo de sabor quando um amigo vegetariano nos convida para jantar e aquilo saiba alguma coisa. Não. O OGM é desenvolvido única e exclusivamente para agradar ao agricultor. E varia imenso de OGM para OGM. Portanto, alguns OGMs que se o agricultor adotar vão dar lucros modestos, outros nem por isso, alguns vão dar grandes rendimentos, outros vão poupar nos pesticidas, mas quase todos têm uma vantagem, é na minimização do risco. Portanto, se plantarem OGMs, sabem com o que contam. Isto para um agricultor é importante. Mas mais surpreendente que isso, são os estudos que sugerem que alguns OGMs, nomeadamente o algodão BT, aumentam os rendimentos de agricultores de pequena escala na Índia e em países em desenvolvimento. Isto é surpreendente porquê? Porque todos nós ouvimos as histórias de horror do suicídio em massa dos pequenos agricultores indianos por causa dos OGMs. Esta tragédia é real e dramática. Há um grande número de pequenos agricultores a cometerem suicídio na Índia. Mas como este gráfico mostra, isto não tem nada a ver com a introdução de organismos geneticamente modificados. De forma muito sucinta, muitos agricultores nos países em desenvolvimento, para poderem competir com os países desenvolvidos, onde existem subsídios estatais à agricultura, seguros agrícolas privados, onde o Estado ou os seguros privados dão aos agricultores dinheiro para comprarem pesticidas e fertilizantes, etc. Os pequenos agricultores nos países em desenvolvimento têm de se endividar para poderem adquirir sementes híbridas ou transgénicas, para adquirirem pesticidas, herbicidas, para adquirirem maquinaria que lhes possa permitir saírem de uma agricultura tradicional, que já não conseguem escoar esses produtos, e passarem para uma agricultura mais moderna para poderem competir. Portanto, meus amigos, o suicídio dos agricultores da Índia tem a ver com a globalização do mercado alimentar, não tem nada a ver com os OGMs. E agora a verdadeira questão é, será que se os OGMs de facto nos permitem produzir mais comida, e tudo indica que sim, que há um maior rendimento se adotarmos OGMs, o que é que vamos fazer com ela? E esta eu gostaria que fosse o meu take-home message, é que se calhar nós não precisamos de OGMs. 40% das calorias comestíveis produzidas no mundo são desperdiçadas. 40%. Se calhar mais do que investigação em OGMs, o que nós precisamos é de melhores sistemas económicos. 1 em 8 pessoas deste mundo sofrem de malnutrição crónica. Estamos a falar de fome.
Okay? 1 em 8 pessoas neste mundo passam de fome. Mas, no entanto, 118 milhões de toneladas de milho são desviadas todos os anos para o mercado dos biofuels, só nos Estados Unidos. Okay? Esta quantidade de milho que é usada para fazer biofuels, assumindo que uma pessoa consome 2.000 calorias por dia, dava para alimentar 300 milhões de pessoas durante um ano. Okay? 300 milhões de pessoas. E nem vou considerar a quantidade de cereais ou de alimentos que são desviados para ração animal. Então aí, meu Deus. Portanto, se nós fôssemos todos predominantemente vegetarianos, já não digo completamente, temos que comer aquela soja que não sabe nada, mas predominantemente vegetarianos, e vivêssemos num sistema económico equilibrado, neste momento ninguém no mundo passaria fome. Isto para mim é que é um problema. Portanto, se calhar mais OGMs, adotarmos mais OGMs, significa simplesmente lucros gigantescos para as grandes empresas, sem dúvida, grandes lucros para os agricultores nos países desenvolvidos, sem dúvida, pequenos lucros para pequenos agricultores nos países em desenvolvimento, mas ia significar também ração animal mais barata, mais carne, mais emissões de CO2, mais diabetes e doenças cardiovasculares e obesidade nos países desenvolvidos, sem dúvida, e o problema da fome no mundo continua por resolver. Agora, isto não invalida que os OGMs sejam uma ferramenta tecnológica muito útil, e não invalida que o Golden Rice, por exemplo, que é um arroz geneticamente modificado para ter os precursores da vitamina A, se for introduzido no Sudeste Asiático, onde há uma carência enorme de vitamina A, possa salvar da cegueira dezenas ou centenas de milhares de pessoas. Okay? Se for sido gratuitamente, então é espetacular. E não invalida que o milho BT, por exemplo, melhora a biodiversidade nos nossos campos agrícolas. E isto é uma reflexão pessoal. Este gráfico mostra muito bem porque é que há toda esta celeuma a propósito dos OGMs. Nos anos 40 e 50, um quarto, isto é para os Estados Unidos, mas acho que na Europa seria mais ou menos igual, um quarto do rendimento de uma família de classe média é gasto em comida. Hoje em dia é um décimo. Okay? A nossa comida é ridiculamente barata. Quando a nossa comida é assim tão barata, nós podemos dar-nos ao luxo de pensar na pureza da comida. Ai, a comida é geneticamente modificada, ai, tem whey 340 e whey 500 e tal, ai, tem edulcorantes, ai, tem aspartame, não sei o quê. Mas a verdade é que, enquanto não nos podemos dar este luxo, estão 870 milhões de pessoas, neste momento, a passar fome. Estão muito mais preocupadas em terem comida do que com o tipo de comida que têm. Então acho que isto nos devia fazer refletir um bocado. E só para concluir, isto são conclusões pessoais, portanto, recomendo a toda a gente, porque isto é uma conferência de céticos, recomendo a toda a gente que procure a informação por vocês e tentem refletir sobre isto e pensar criticamente e ceticamente sobre estas coisas. Mas as minhas conclusões pessoais é que as vantagens e desvantagens dos OGMs devem ser analisadas caso a caso. Há OGMs que são fantásticos e OGMs que, francamente, ou são prejudiciais ou desnecessários. Muitos dos riscos para a saúde associados aos OGMs são os mesmos, ou francamente menores até, que os que existem em outros tipos de alimentos disponíveis no mercado. Isto porquê? Porque pelo menos os OGMs são testados. Todo o resto não é. Alguns OGMs, mas não todos, podem trazer benefícios ambientais e sociais. E também não devemos confundir as práticas pouco éticas de algumas empresas que produzem e comercializam os OGMs com a tecnologia em si. Os OGMs são apenas uma entre muitas ferramentas que dispomos para assegurar uma maior produtividade e segurança alimentar. Okay? A epigenética é uma ciência muito promissora que está a surgir agora e vai provavelmente agilizar a produção agrícola, marker-assisted breeding, hidropónicas, quintas urbanas, agricultura biológica. Há toda uma panóplia de ferramentas que podem ser usadas em combinação para assegurar a segurança alimentar. E os OGMs são apenas uma delas. E qualquer que seja a posição individual de qualquer um de vós sobre a questão dos OGMs, acho que é bom uma pessoa refletir se nós somos pró ou contra os OGMs, se isto se deve a argumentos que são racionais e são sustentados por evidência, ou simplesmente por questões emocionais, ou por ideologia política, ou por outros motivos. E é isto. Obrigado. Nem conjuntivo, eu tinha menos. É muito Cheia depois. Abrimos então o debate à plateia. Se quiserem fazer perguntas, comentários, ao Hugo. Não sejam tímidos.
Eu queria fazer. Mas eu acho que quero grandes, não sei. Eu achei muito interessante a tua apresentação, até gostava de teres partilhado. A minha grande dúvida sobre a AGM é porque que nós sabemos que os problemas socioeconómicos que tu referiste aqui são muitos e os OGM acho que são uma forma de perpetuar esse sistema globalizado que causa perda de diversidade, causa problemas económicos de distribuição de riqueza e muitos outros. Mas porque que, apesar disso tudo, acho que a ideia, a mensagem que mais sucesso tem na opinião pública não é essa. Porque as pessoas não estão muito preocupadas com problemas a longo prazo, problemas sociais profundos, mas quando há uma mensagem que diz que os OGM fazem um problema grave de saúde, que muitas vezes é pouco, tem pouca validade, mas apesar disso, é uma mensagem que tem um sucesso muito grande na opinião pública. Por que será que isso acontece? Porque é que as pessoas são preocupadas com os efeitos imediatos na sua saúde e com problemas supostamente mais importantes não estão preocupados? Será que isso é por causa das pessoas que fazem campanha contra a OGM ou será que faz parte da natureza humana? E será que a Europa tem uma opinião contra a legalização da OGM? Será que é por causa dos problemas socioeconómicos ou será que é por causa desses problemas de saúde que eventualmente eles acarretam? É uma questão interessante. A minha opinião pessoal é que a oposição aos OGMs tem a ver pura e simplesmente com a prosperidade em que vivemos. Eu vou dar um exemplo. Quando as variedades híbridas começaram a ser produzidas no século XIX, nos finais do século XIX, portanto, quando se redescobriu Mendel e se percebeu que se cruzando variedades pode obter combinações de características, houve muita oposição de grupos religiosos que citavam Levítico 19:19, que Deus diz não mexerás não cruzarás espécies diferentes, e houve muita gente a dizer que era uma coisa demoníaca, portanto, os cientistas eram possuídos pelo demónio, etc. Mas isto era uma minoria muito pequena de gente que só fazia isto. A maior parte da população, a única coisa que queria era mais comida e mais barata. Quando nos anos 40 e 50 se introduz os métodos por mutagênese e a produção de poliploides, ninguém contestou. Ninguém. Estamos a falar de bombardear comida com radiação, produzir coisas que não sabemos muito bem o que é, e ninguém protestou. Porquê? Porque ainda se vivia muita fome, mesmo na Europa, tínhamos saído da Segunda Guerra, nos Estados Unidos ainda havia muita fome. As pessoas queriam era comida mais barata. Não podemos saber como é que é produzida. É mais barata, venha daí. E acima de tudo, havia uma crença muito grande na ciência. Chegamos aos anos 80 e temos uma combinação de pós-modernismo, portanto, uma oposição tremenda contra a ciência, e temos uma certa prosperidade. Eu acho que isso afeta muito a percepção que as pessoas têm de repente, uma coisa aqui introduz um gene, isto é um bocado estranho, até porque eu não percebo nada de ciência e desconfio da ciência e acho isto estranho e de certeza que faz mal. E acho que acima de tudo, ninguém falou do lado socioeconómico, ou raramente se fala. Ninguém refletiu, ou raramente se tenta ligar a questão dos OGMs ao grande cenário da globalização dos mercados da comida, que tem consequências dramáticas, mas que é um problema que não tem nada a ver com OGMs. Acima de tudo, as pessoas ficaram foi preocupadas. E o movimento que começou a opor-se aos OGMs foi muito bem sucedido, com medo. Que é uma coisa que vende muito bem. O medo vende bem. O que não invalida é que eles tenham alguma razão sobre a questão da propagação do pólen, etc. Não quero demonizar necessariamente o movimento anti-OGM. Eu não tive microfone. Havia outra pessoa aqui antes. Eu queria dar os parabéns ao Hugo pela apresentação, acho que estava excelente e foi muito compreensiva e abordou, acho que abordou todos os aspectos que este assunto tem com o cunho pessoal, que eu acho que faz sentido. Eu só gostava de dizer que, na verdade, os
os OGMs não são só para o agricultor. Okay? O que acontece é que neste momento só chegam ao mercado os OGMs que de facto têm uma grande vantagem para o agricultor e que portanto podem dar um grande lucro para as companhias. Porque qualquer transgénico que seja, e há muitos, mas há centenas neste momento de transgénicos que estão a ser feitos ou que já estão produzidos, que têm vantagens para o consumidor e que não vão chegar tão cedo ao mercado e nem vão ser aprovados, porque como não trazem em si a capacidade para produzir um grande lucro a qualquer empresa, não há nenhuma instituição que tenha 2 milhões de euros para custear o processo de aprovação desses OGMs, por muito benéficos que eles possam ser para a população. E, portanto, todas essas... a tecnologia OGM é uma tecnologia, como diz, como muitas outras. Ou seja, nós vamos ter que utilizar tudo, não vamos poder desperdiçar nada daquilo que possa ajudar à sustentabilidade da nossa espécie no planeta. O problema vai ser alimentar e ter uma produção de alimentação sustentável no planeta. Isso é o maior desafio que nós enfrentamos, não tínhamos quaisquer dúvidas. E não podemos pôr na borda do prato nenhuma ferramenta que nos possa ajudar nesse objetivo. Porque pode nos perder ou pode, em vez de termos 800 mil pessoas na fome, podemos ter metade do planeta ou mais, podemos ter as pessoas cheias de dinheiro no bolso e cheias de fome na mesma. Não é? E, portanto, aqui há realmente uma progressão do sistema, porque o facto de realmente os entraves legais serem tão grandes e o processo ser tão complicado e tão caro, neste momento impede que realmente muitas transgénicas que podem trazer muitos benefícios cheguem ao mercado. Há outra coisa que eu queria explicar, por exemplo, para a alimentação na Europa estão aprovados entre 40 a 50 variedades transgénicas, ou seja, nas prateleiras do supermercado os europeus consomem e levam para casa produtos transgénicos potencialmente de 40 a 50 variedades diferentes. Os agricultores europeus só podem usar só têm uma aprovada. E, portanto, os agricultores europeus neste momento também se estão a organizar para fazer pressão, porque é que os outros podem fazer lucro e vender aqui e nós não podemos, não é? Portanto, há outra coisa também, os interesses económicos não são só do lado das potências OGMs. Por trás da guerra anti-plantas transgénicas também há interesses económicos. Há interesses económicos como é que se chamam o Greenpeace e alguns destas empresas tornaram-se verdadeiros empórios económicos também, que têm que manter agendas muito mediáticas para conseguir os lucros que conseguem. E esta é uma das agendas que lhes dá muito jeito. Outra coisa também é que esta guerra das transgénicas na Europa tem triplicado ou quadruplicado em termos económicos, o mercado das sementes biológicas, que também, portanto, mexe muita influências para continuar esta guerra. Portanto, cada pessoa tem, de facto, que tentar fazer o seu caminho, o seu percurso de informação e de formação, não é? E tentar perceber isto. Agora, eu não tenho qualquer dúvida que isto vai acabar. Isto é uma tecnologia da qual nós não vamos poder prescindir. Porque a produtividade não está garantida, quer dizer, a agricultura intensiva, muitas das coisas que são também, eu mostrou isso, que são criticadas aos OGMs, não tem nada a ver com os OGMs, é a agricultura intensiva. E nós temos que realmente abordar tudo isso. E há muitas variedades, muita tecnologia OGM que pode ser utilizada para, precisamente, diminuir o impacto ambiental das variedades, que não são da agricultura intensiva, que não são estas que, neste momento, estas são as que dão lucros aos agricultores e dão lucros às companhias. Aquelas que poderão realmente tornar todo o processo mais sustentável, neste momento, estão a fazer fila de espera, à espera que toda a organização de aprovação das variedades varie, não é? Ou possa tornar-se mais barata. Pronto, ou seja, tudo tem que ser avaliado. Acho que realmente há sempre é muito importante que não se baixe armas, porque na verdade se não houver uma crítica muito forte, o poder económico rapidamente consegue subverter, as grandes companhias rapidamente conseguem subverter e podem nos introduzir levar a grandes problemas. Portanto, tem que haver sempre uma luta e uma crítica grande, não é? Mas
neste momento isto está muito desbalançado. Há aqui a nossa eurocracia também, muitas vezes, é muito responsável por agudizar demasiado estes processos. Vocês não imaginam os milhões de euros que se gastam na Europa a fazer relatórios de centenas e milhares de páginas cheias de ar e vento sobre este assunto. E o conjunto de pessoas que recebem salários todos os dias para andar a discutir o sexo dos anjos à volta disto. Muitas vezes porque das grandes oposições contra os transgénicos da Europa, o que é que muitas vezes aquilo que faz a eurocracia nem é fazer nada de efetivo, é que cria uma máquina enorme para fazer de conta que realmente dá imensa importância ao assunto e depois regula e depois faz isto e aquilo. Mas é uma máquina brutal que gasta milhões de euros que se fossem canalizados realmente para os problemas da sustentabilidade da agricultura, era muito melhor. Não é? Aqui criou-se um monstro de luta também, que consome imensa energia e imensos recursos de uma forma absurda. Isto é, como o Hugo disse, deu exemplos. Quando foi a fertilização in vitro também foi o mais justo, também houve imensa guerra. Quando foi o leite pasteurizado, na Inglaterra também foi uma guerra enorme. Aqui estamos. Sim, isso foca também uma questão que eu não falei, que é da rotulagem. Muito honestamente, acho que na Europa, se rotulasse, e as grandes empresas são contra, mas se rotulasse os OGMs, isso baixava o medo. As empresas contra as organizações contra os OGMs não querem rotulação. Essa rotulação. Há uma grande luta para ter a rotulação exaustiva de todos os transgénicos, porque as pessoas aperceberam que andam a comer, toda a gente anda a comer transgénicos há 20 anos e que ninguém tem dores de barrigas por causa disso. E isso imediatamente relativizava completamente os OGMs. E as empresas que lutam contra os OGMs não querem que isso deixe de ser uma agenda forte para enfim, justificar a sua existência. Mas isso lembra-me a preocupação que a minha mãe tinha quando eu era miúdo, quando se começou a falar que a comida tinha químicos. Era o caos. E acho que foi no meados dos anos 80 começou-se a ser exigido rotular os eggs. Eu lembro do pânico da minha mãe durante um ano ou dois, a ver que tem o E300 e não sei o quê, e isto provoca cancro e não sei o quê. Entretanto, toda a comida tem eggs. Portanto, e andamos também há 20, 30 anos a comer, e as pessoas perderam o medo. Nunca mais ninguém, ou raramente, sou falar os químicos na comida. Exato, mas no entanto tem que se continuar a falar dos aditivos. Sim. Pronto, pontualmente há uns que... Mas tem que haver um balanço, e aqui há Não ativos. Assim, um dos problemas que eu tenho tido com OGMs tem sido também a minha conversa que eu tenho tido com as pessoas que sabem pouco. E há uns tempos um artigo que apareceu em todos os jornais, do Público, do Expresso, de uns ratinhos com os tumores terríveis. E eu acho que uma das coisas que nós, que a comunidade científica poderia fazer era tentar explicar que, sim, esses ratinhos que os que não tinham milho também tinham tumores semelhantes, mas essas fotografias não apareceram. E eu tenho tido alguns problemas em tentar explicar o que é boa ciência e o que é má ciência. E até que ponto é que todo o método que foi usado para apresentar essa experiência, que foi, quer dizer, é assustador, olha para os ratinhos, tem para deles. Eu tenho tido alguns problemas de como falar sobre estes temas, porque, quer dizer, os ratinhos que não comeram um milho transgénico também tiveram exatamente os mesmos tumores, mas não foi isso que apareceu nos jornais. Por isso, acho que há aqui um contraponto que faz um pouco confusão, que é como é que nós podemos falar da boa e da má ciência que é feita neste processo. Pois, eu tenho imensos amigos meus que são profundamente anti-OGMs e estão sempre a dizer porque há um estudo que prova que... e o argumento é algo válido, quer dizer, uma pessoa de facto, há aqui um estudo, vamos ver. Aqui, de facto, ver o estudo do famoso Seralini e outros... Bem, já são pouquíssimos os estudos que parecem mostrar efeitos adversos dos OGMs, contra centenas ou milhares de estudos que mostram que são seguros. Este caso em particular, do Seralini, quem se opõe aos OGMs recorrentemente diz que os cientistas que são a favor dos OGMs têm uma agenda. Vocês estão comprados, vocês estão a defender o paradigma e tal. Mas este senhor, Seralini, já tinha sido pago muitos anos antes pela Greenpeace para fazer estudos
é claramente anti-OGM, e é o diretor de um instituto de investigação que é declaradamente contra OGMs. O senhor faz um estudo de 2 anos com ratinhos, e vou já falar dos problemas metodológicos. O senhor faz um estudo de 2 anos com ratinhos, que envolver milhares de euros, e estavam à espera que ele descobrisse que afinal são seguros. Este senhor está claramente com uma agenda, e quando publica o artigo, proíbe os jornalistas de consultarem pares para avaliarem os métodos. Portanto, os jornalistas tiveram que assinar um contrato a não divulgar até ao dia em que ele ia anunciar publicamente os resultados, no mesmo dia que ele anuncia imediatamente um filme, um documentário e um livro. Quer dizer, metodologicamente o senhor tem imensas falhas. A dos ratinhos com quem... Isto tem a ver com o funcionamento da ciência, que é uma coisa que é fundamental em ciência, que é planear bem as experiências. Se tu tens uma questão e queres resolver e queres investigá-la, tens que planear muito bem como é que vais fazer essas experiências. Tens de ter grupos de controle positivo, grupos de controle negativo, etc, etc. E as experiências que a senhora fez estão mal planeadas. Começa logo pelo uso dos ratos, que são ratos que estão mais propensos a cancros. Ele usa-os durante o tempo de vida todo. Isto é a mesma coisa que tem. Vamos pegar em pessoas e mantê-las até aos 120 anos a comer seja lá o que for. Garantidamente que aos 80 eles vão ter cancro. É o que acontece. Portanto, os ratinhos vivem 2 anos. Eles manteve os 2 anos e esperou que aparecessem cancros. E depois alegou que tinha sido muito transgénico. Portanto, há problemas metodológicos. Agora, também há muitos estudos que são pró-OGM que têm os mesmos erros metodológicos. Alguns, não todos, mas alguns. Portanto, é uma coisa que afeta a ciência em geral, não é só este senhor. Há muitas experiências mal planeadas. As deste senhor foram particularmente mal planeadas e não há volta a dar. Mas ele disse aquilo que os mídias queriam ouvir. E aquilo que as pessoas com muito medo querem ouvir. Ok? É um bocado como, sei lá, o ISIS a cortar cabeças. Pronto, é aquilo que as pessoas estão à espera que haja notícias de alguém, um terrorista islâmico a cortar cabeças. Pronto. Mas ele de facto tem erros muito graves e recomendo que digas a qualquer pessoa para ler o artigo, para estudar um bocado de ciência e perceber que isto é uma má experiência. Ponto. Mas não tem fotografias. Se calhar mandar a pessoa ler o artigo não resulta muito. Pois É isso. O artigo é bastante confuso. É confuso, é deliberadamente confuso. A estatística é atroz. absolutamente horrível e complexa e má. Sim, mas por exemplo, ele faz o que muitos cientistas fazem, que é, vou pegar na estatística, complicá-la. Como dizia o primeiro-ministro britânico, que dizia que há 3 tipos de mentira: as pequenas mentiras, as grandes mentiras e a estatística. Obrigado pela apresentação, foi muito boa e aprendi imenso. Foi uma boa apresentação. A pergunta que eu tenho é um pouco mais relacionada com a parte mais económica. Tenho a sensação que os OGMs também estão a caminhar um bocadinho para a comercialização muito grande da agricultura e podemos correr o risco de deixar de ter acesso a algo que é quase fundamental, quando tudo for patenteado e toda a produção alimentar for patenteada. Quais é que são as tuas... O que é que tu pensas acerca disso? Isso é um problema grave, mas são questões completamente diferentes. A questão das patentes, a questão por exemplo, eu trabalho com variedades tradicionais. Então, os agricultores passaram de ano para ano e essas precisam ser protegidas. Okay? Elas praticamente desapareceram na Europa, foram felizmente protegidas em bancos de germoplasma, como aquele grande cá na Noruega, o Seedvolt, em Svalbard, mas já não são cultivadas. Isto é um perigo, porque há uma biodiversidade enorme nestas variedades, onde podemos ir buscar características que nos interessam e que podem ser vantajosas no futuro. Mas a verdade é que cultivar estas variedades deixou de ser economicamente viável. Okay? Porque já não vivemos em comunidades de aldeia ou pequenas zonas onde o comércio é muito local. Neste momento, todo o comércio tornou-se global e isso tornou-se inviável. Relativamente aos OGMs e à questão das patentes, isso é um problema gravíssimo e seria bom que se legislasse sobre isso muito mais profundamente. Por exemplo, ainda o ano passado, por acaso não passou, nem sei como, mas a União Europeia estava com uma ideia peregrina de obrigar todos os agricultores a patentear as sementes cultiváveis, mesmo que fossem as tradicionais. Sim. É verdade. Patentear, a registar. Isso voltou para trás? Voltou para trás. Imagina, tu tens no teu quintal uma couve, plantas a couve, sei lá, que era da tua avó, não podes.
Se esta lei fosse para a frente, estavas a... Era só se fosse vender, eu acho. E eles depois mudaram, depois cederam, e se fosse, por exemplo, se fosse empreendimentos agrícolas com menos de 5 pessoas, já era permitido. Mas coisas com mais de 5 pessoas, já tinhas que patentear, que registar. Ok? Mas quem é que fazia o registro? Curiosamente eram as empresas de sementes. Tinhas que era uma empresa de sementes. Aquilo era uma coisa completamente absurda. Nem sequer era uma instituição pública que fazia esse processo de registro. Quem se lembrou de fazer uma coisa tão absurda assim, de propor uma legislação tão absurda? Lobbies de grandes empresas. Portanto, há todas estas questões que têm a ver com a preservação da biodiversidade das sementes tradicionais. Mas isso, a meu ver, são questões que eu não vou aventurar porque têm a ver com questões políticas e económicas. As questões económicas, eu francamente não sei como se resolve. Talvez, acho que nós na Europa podíamos, por exemplo, ter uma agricultura local mais intensa. Fugir um bocado destes mercados globais. O que não invalida, quer dizer, neste tipo de agricultura há espaço para os OGMs, há espaço para as tradicionais, há espaço para a permacultura. Precisa é de ser legislado e regulado, coisa que neste momento não há, ou como tenta ser, dá as neiras. Eu queria incluir um comentário a sequência da pergunta que foi feita, porque no século XIX e início do século XX havia a República das Bananas, que era as Honduras, e é pré-OGM. O problema de haver donos da agricultura já precede este problema dos OGMs. A República das Bananas, que era as Honduras, era basicamente a propriedade de uma empresa que era o United Fruit, dos Estados Unidos. E, portanto, acho que o problema coloca-se com OGMs ou sem OGMs. Sem dúvida, por exemplo, a Monsanto não começou com OGMs. A Monsanto começou com sementes híbridas já no início do século XX. Só recentemente é que passou para os OGMs. Eu tenho uma pergunta temática seguinte. Até que ponto o trabalho que tu estás a fazer poderia ter alguma divulgação pública grande? Eu estou a perguntar isto por causa do seguinte. Para a maioria dos cidadãos, eu acho que a discussão sobre OGMs e as outras coisas todas que vão ser discutidas aqui hoje, por exemplo, passa muito, não pelo tema em si, mas começa a passar por uma coisa muito simples, que é, por isso, mesmo uma atitude anti-ciência. E os cientistas são maus. São os planos que fazem coisas horríveis, Frankensteins, etc. E quer dizer, a maior parte dos cientistas até está a trabalhar noutras coisas. Por exemplo, está-se a trabalhar na agricultura tradicional, digamos assim. Haveria alguma maneira de nós, quer em questões de saúde, quer em questões de agricultura, económica, etc., darmos um bocado de relevo e puxar outra vez estas áreas científicas para a ribalta, de modo a dar uma imagem da ciência que é uma coisa muito mais plural e que afeta tudo e que não são só apenas estas áreas tão contestadas. Sim, eu acho que a ciência, eu falei só bocado, acho que a ciência perdeu muito o peso e a importância que tinha na sociedade. Isto é um processo que continua e que, a meu ver, tem a ver com o pós-modernismo, com uma certa prosperidade que se vive hoje em dia. Quando as coisas são más, quando estamos em dificuldades, as pessoas viram-se para quem possa ajudá-las, a natureza humana. E a verdade é que a ciência, oferecemos tudo aquilo que nós temos hoje, ou quase tudo, quer dizer, muitas das coisas boas que temos, foi a ciência que trouxe. Agora já vivemos nisso. Muitas pessoas... Agora, claro que acho que devia haver muito mais divulgação de ciência. Devia haver campanhas muito mais fortes a promover a literacia científica. Esta coisa das pessoas olharem e perceberem esta experiência foi mal feita. Ter aquele pensamento científico de separar o trigo do joio e de serem céticos, no fundo. Pensarem criticamente nas coisas. Agora, como é que se faz isso? Acho excelente as pessoas que escrevem. Eu adorava ter tempo para escrever um livro de divulgação científica. Infelizmente estou ocupado a concorrer à FCT e a mil concursos para ter Horizonte 2020. Horizonte 2020, para ter trocos para poder fazer ciência. A bolsa não paga. A bolsa não paga. Não, a bolsa só paga uma cervejinha. Mas acho sinceramente que é um dever de todos os cientistas, pelo menos numa fase da carreira, tentarem escrever um artigo de divulgação científica. Um livro de divulgação científica. Posso falar? Eu acho que sim, os cientistas têm que ter muito de divulgação, mas enquanto as coisas não chegarem às escolas, não há a fazer.
E nós basta vermos o impacto que teve na mudança dos hábitos dos portugueses. Isto é um exemplo que toda a gente dá. A questão da reciclagem começou nas escolas e que os filhos começaram a obrigar os pais a fazer. E agora as pessoas fazem reciclagem e nem sequer questionam se devem fazer, se não devem. Fazem. E as pessoas começam na escola. Falta educação científica nas escolas. E os nossos programas escolares são, na maior parte das vezes, francamente maus. Eu não me esqueço de sou arqueólogo, mas não me esqueço de uma viagem que fiz à França, a Les Izy, onde está a Lascaux, e percebi que os visitantes franceses que estavam a visitar as grutas, as várias grutas que existem no arte rupestre, sabiam a cronologia das coisas, sabiam coisas incríveis sobre aquela arte que eu não sabia enquanto arqueólogo. Porque eles dão aquilo na escola desde pequeninos. Enquanto nós, o que temos em Portugal não é assim. Nós temos Miguel Sousa Tavares a escrever que a arte tocou tem 300 anos e as pessoas acreditam que é ele que diz. Pronto, por isso é uma questão de educação para a ciência que tem que começar na escola. Isso é uma coisa que precisávamos resolver, por exemplo, comparando com a Inglaterra, onde eu vi algumas escolas e a preparação científica dos alunos ingleses é incrível. E não é à toa que alguns dos melhores cientistas que temos neste momento são ingleses. Eles têm uma preparação científica desde a primária a fazer pequenas experiências, mas aquela coisa não é decorar, não é desbobinar factos, é brincar, e são incentivados a brincar, a planear experiências. Portanto, é assim incutida esta coisa, tem um problema, como é que vamos investigar isto, vamos planear uma experiência. Bem, fantástico, isso faz muita falta, claro. E ajudaria imenso todas estas questões. E nós temos em Portugal estruturas interessantes nesse sentido, o Museu da Ciência, do Conhecimento, em Lisboa, o Visionário, aqui no Circuito da Pedra, estruturas que podiam ser bons pontos de partida para isso. Polos de ciência viva? Isoladas. A Concept Con. Sim. São experiências muito simples que se podem fazer na primária para perceber. Eu lembro de fazer experiências em que a minha mãe me tentava explicar porque é que o contexto onde nós estávamos fazia com que nós sentíssemos coisas diferentes. Arranjava uma coisa de água quente, outra de água fria, outra de água tépida. Eu punha uma mão em cada lado e depois, quando punha as duas mãos na água tépida, uma sentia frio e outra calor. Que estranho. E são experiências mesmo simples que se podem fazer na primária e que dão uma sensibilidade ao método científico diferente. Sabes que também em Portugal houve... É preciso 3 águas, não é? Houve uma ciência, claro, e claro que a matemática é uma ciência, está falado. Mas houve, parece-me que houve, muito recentemente em Portugal, uma insistência muito grande na matemática, o que é louvável, e há toda aquela coisa que precisamos de engenheiros, e nada contra a engenharia, mas isso sacrifica um bocado a ciência, o ensino da ciência enquanto sacrifica um bocado. A ciência experimental, ok? Aquilo que tu fizeste de uma mão é ciência experimental. Isto é completamente diferente de resolver uma equação. Claro, não estou a dizer que uma é mais importante que a outra, mas acho que houve, por exemplo, comparando quando eu estava na escola e com o meu irmão, que é 11 anos mais novo, e com miúdos que eu vejo agora, acho que eles têm muito mais matemática, estão francamente melhores a matemática do que eu era no meu tempo, que é fantástico. No meu tempo a matemática era um horror, e agora os putos não só não têm medo da matemática como gostam, que eu acho estranho, mas ainda bem. Mas, por outro lado, tem muito menos ciências naturais. Já não tem as aulinhas de laboratório, já não tem tempo para as experienciazinhas. Não sei, mas são escolhas que se fazem. Eu tenho uma pergunta que é relacionada. Quando dizem cruzar espécies, porque eu não sou cientista nem. Porque se forem mamíferos, eu até percebo como é que se cruzar espécies vegetais. O que é que se quer dizer? Podias-me explicar? Posso. Por exemplo, em biologia o conceito de espécie está ainda um bocado definido que se tu tens dois indivíduos que se podem cruzar e dar descendência fértil, portanto, se a descendência também se puder reproduzir, são da mesma espécie. Quando isso não acontece, já não são. O exemplo clássico que se dá nas aulas de biologia é o cavalo e o burro. Eles podem se cruzar e dão origem à mula, mas a mula é estéril. Portanto, o que está a acontecer aqui é um processo de especiação. Estas são espécies diferentes. O tigre e o leão ainda se podem cruzar, mas é muito, muito raro. E dão origem a uma coisa chamada ligre. Estranhíssimo, mas acontece. Mas, no entanto, já estão a divergir tanto que podem ser considerados praticamente espécies diferentes. Nas plantas isto não é bem assim. O que tu tens muitas vezes em plantas é que
plantas completamente diferentes podem se cruzar e dar descendência fértil. Por exemplo, tens... estava a tentar dar um exemplo, mas sei lá, imagina... Eu acho que a pergunta era um bocadinho mais prosaica. Como é que as plantas se cruzam? Na prática? Sim, sim. Na prática... Há um macho, uma fêmea... Sim. Há várias formas. Uma passa, por exemplo, por introduzir um químico, que faz com que os cromossomas de duas espécies se juntem e a coisa funcione. Portanto, tens uma fusão de núcleos. Muitas vezes simplesmente cruzando o pólen, pegas na flor de uma espécie, deitas o pólen na flor de outra espécie, e isso pode dar origem a cruzamentos que funcionam. Pedro, as plantas também se reproduzem como os mamíferos, não é? Como há plantas macho, há plantas fêmeas. Nem sempre, nem sempre. Se calhar a Mariana consegue explicar melhor. Os plantas normalmente reproduzem-se tem uma parte masculina e uma parte feminina. A parte masculina produz o pólen aterra na parte feminina da flor, que tem uma bolinha, que é o que as abelhas vão lá comer, e germina. E dessa germinação forma um tubinho que vai ter dentro da parte feminina da flor, leva uma célulazinha que é, digamos assim, o espermatozoide da planta, que é o anterozoide. Anterozoide não, é a célula espermática. E depois vai entrar na zona do óvulo, na parte feminina, e esse núcleo espermático masculino vai se fundir. Aliás, normalmente há uma fecundação dupla, há uma fusão do núcleo espermático com a célula o oócito feminino, portanto com o correspondente ao óvulo nos animais. Elas fundem-se e, portanto, há a fecundação e forma-se um zigoto. E depois que se vai desenvolver vai dar a semente, digamos, inicialmente, tem lá dentro um embrião, já começou a germinar dentro do embrião, está dentro da semente, que depois é libertada. Isso é para todas as plantas? Ou elas são todas compatíveis umas com as outras? Ou... Não, pronto. O que o Hugo diz, e a verdade é que, enquanto que nos animais realmente um dos principais critérios para definir uma espécie é a barreira reprodutiva, nas plantas não é bem assim. A gente diz que isto é uma espécie porque tem todo um conjunto de características morfológicas que é típico, mas por vezes não existe barreira reprodutiva com outro grupo, que nós chamamos de espécie, porque a natureza não decidiu organizar-se em espécies. Nós é que temos que organizar a informação e, portanto, chamamos esta planta, que tem normalmente este aspecto, que cresce desta forma e tem umas flores assim assadas, chamamos de uma espécie. Depois tem outra, que é já um bocado diferente, chamamos outra espécie, mas a taxonomia vegetal das plantas é complicadíssima e tem imensos problemas por resolver, porque realmente é muito difícil nós, se dizermos isto é uma espécie e aquilo é outra. Há ali todas umas áreas cinzentas e realmente há muitas plantas que nós chamamos de espécies diferentes que são capazes de se cruzar e que têm características muito diferentes e, portanto, depois dão os tais híbridos. Por exemplo, um exemplo disso é o trigo que nós comemos. Há para aí 8 espécies de trigo e todas elas podem cruzar entre elas. E depois, o que é que acontece? Normalmente não se podem cruzar ou dar descendência fértil quando o número de cromossomas de uma planta e da outra é diferente. Mas por isso é que nós, depois no laboratório, podemos cruzar, fazer essa fecundação no laboratório e a seguir aplicamos a jalpoquicina, que duplica o número de cromossomas. E a seguir é o químico. Inibe a divisão da célula uma vez, ela duplica completamente o seu número de cromossomas e, como fica duplicado, a seguir já pode fazer uma divisão para dar as células reprodutoras, que depois vai dar uma junção equilibrada. Portanto, por isso é que no laboratório se podem muitas vezes cruzar espécies que na natureza não se cruzam, porque têm números de cromossomas diferentes, mas nós aplicando a colquicina, depois fazemos um poliploide e depois já é viável esse híbrido, por exemplo, não é? E a poliploide é uma coisa que nas plantas acontece muito na natureza, e até se chama a existir, por isso muitas das plantas que nós usamos, quase todas as plantas que nós usamos para a alimentação, são poliploides, ou tiveram eventos de poliploide ao longo da sua seleção já pela mão humana, não é? Ao longo da agricultura, porque os poliploides são, é o chamado, ao vigor dos híbridos e dos poliploides. Os poliploides normalmente são maiores, têm mais cromossomas, são maiores. Portanto, quando nós selecionávamos as plantas mais produtivas, que davam ou a espiga maior ou as folhas maiores, mais suculentas, na verdade é porque elas tinham sofrido um evento de poliploidização, não é? Para teres uma ideia, nós humanos somos diploides. Isto quer dizer o quê? Temos 2 cromossomas. Um vem do pai e outro também. Okay? O morango, por exemplo, é um octaploide. Tem 8 cromossomas para cada... Nem todas as gerações anteriores?
vem de cruzamentos entre espécies ancestrais. Ou viventes. Se cruzaram na natureza e deram certo. Então, mas como é que se viu o... Eu tenho uma pena, mas eu vou ter que interromper o excelente momento de divulgação de ciência básica que estávamos aqui a ter. Vamos passar ao seguinte orador. Queria só fazer mais um comentário sobre a educação, que é muito importante. Não, o João. É realmente importantíssimo esta parte da educação. E eu vejo, eu tenho que estar na escola primária, e eu vejo que os livros dela têm propõem imensas experiências que os professores nunca fazem. E porquê que não fazem? Porquê? Porque eles não conseguem ter tempo ao longo do ano para dar os conteúdos todos teóricos que vêm no livro e ao mesmo tempo fazer as experiências. Portanto, eu vejo calculizar comigo. Esta experiência é giríssima. Nunca fazem. E porquê? Porque os professores estão estressados que têm que meter os conteúdos teóricos. Nós, neste país, temos realmente a obsessão dos conteúdos teóricos e perdemos completamente a oportunidade de realmente desenvolver as nossas crianças para os problemas, quer dizer, para resolver problemas que não disse que faziam na série. Mas eu acho que isso vem da universidade, porque a universidade é que forma os professores depois das crianças, não é? E como a universidade também, que nós é só teoria e tem que se meter aquela informação toda lá dentro, que assim já ninguém se lembra, não é? Isto perpetua-se. Portanto, eu acho, como sempre, que as modificações têm que vir de cima. E a universidade neste país é que tem que se rejuvenescer, tem que mudar a forma de ensinar os seus alunos, para depois os seus alunos também irem para as escolas mudar a forma como se ensina às crianças. E os programas têm que mudar todos. Este cima, quer dizer, é muito mais experimentação e esquecer que é preciso saber esta informação de A a Z toda, não é? O buraco não serve para nada. Muito obrigada pela vossa participação, excelente.